Para cá sempre uma vida boa. Ding dong! Vou começar o vídeo. O tema do vídeo de hoje vai ser ligado também, né? Não coloquei no título, mas também vai ser ligado à parte de tornar o hábito mais, né, desejável. Tornar o hábito mais atraente. Beleza? Vamos começar. Bom, acho que primeiro vou chegar a falar um pouco dos meus motivos de ter começado a fazer vídeos. E depois eu vou desembolar aqui dali. Certa vez eu ouvi isso uma vez e hoje em dia isso faz muito sentido para mim, sabe? O homem está diante do mar e no mar tem aquela água toda, né? Você pega a água do mar com as palmas da sua mão e você começa a ver aquela água se escorrendo por ela. Aquela pequena água é a vida do homem. E ao mesmo tempo ela vai se escorrendo. E bom, quando aquela água acabar e sair de toda a sua mão, aí é o fim. É quando a gente morre. E quando você para pensar nisso muito a fundo, para mim, sabe, não importaria muito se a água acabasse saindo antes do que eu pensava ou tudo mais, porque eu tenho ido atrás das coisas que eu quero e tenho buscado ser quem eu quero ser. Então eu não me arrependo nessas coisas da minha vida. No entanto, quando eu paro para pensar que eu tenho conhecimento e alguma parte desse conhecimento pode ser útil para outras pessoas e que algum dia eu possa ter uma família, e quando eu tiver ter uma família, pode ser que alguma coisa venha acontecer comigo. E bom, esses vídeos podem acabar chegando nele. Não só nisso, como também algum dia pode ser que eu esteja mal e eu possa precisar de ouvir os meus próprios conselhos. Então, esse é o motivo desses vídeos. Então, sinceramente, para mim não importa muito se você vai assistir ou não. Eu aconselharia você assistir porque, de fato, isso muda a sua vida e a forma como você pode pensar, ok? Então, vamos começar o que a gente tem aqui por hoje. Hoje, assim, tá ligado ao livro, também tá ligado a hábitos, porém, muitas das coisas que estão aqui são mais meu conhecimento do que do livro. Então, senta, assiste, porque no final vai acabar conectando com as coisas do livro e eu também vou falar um pouco das coisas do livro, ok? Não só do livro, como da realidade em si, né? Porque, apesar de eu pegar muita parte do livro porque me ajuda, e também porque eu uso muita coisa daquele livro, também tem partes aqui, né, que são do meu convívio, do meu dia a dia em si, de eu colocando ele em prática. Então, observa e aprende no que se der para você aprender, ok? Guarda as coisas que forem boas. Vamos lá. Influência dos amigos. Bom, esses tempos para cá eu aprendi que nem todo mundo sabe sobre isso. Algumas pessoas demoram um pouco mais para aprender, principalmente aquelas que se mantiveram na bolha por muito tempo, têm o mesmo ciclo de amigos há muito tempo. Elas passam tanto tempo naquele ciclo de amigo que não percebem o quanto aquele ciclo influencia, principalmente porque é desde que se conhece como gente. Bom, mais influencia. Você começa a perceber isso quando você muda de um ciclo de amizade. Você passa a perceber o quanto aquelas pessoas te moldaram. Ciclos. Não só isso. Existe um outro tipo de pessoa que percebe antes do tempo. Esse tipo sou mais eu. Esse outro tipo que eu falei é de um amigo, ok? Como eu disse, convívio e experiências aqui. O meu tipo que eu descobri foi mais assim. Existe aquele tipo de pessoa que se mantém afastado ao longo da vida. Existe esse tipo de pessoa. Esse fui eu por muito tempo. Essas pessoas que se mantêm afastadas, elas têm uma capacidade de enxergar as coisas por fora. Também têm a capacidade de enxergar as coisas como elas são. Pelo simples fato de elas não estarem tão envolvidas.
é um superpoder, também é um ponto fraco. Vou falar um porquê mais pra frente. Agora, a grande pergunta que deve ser feita a você mesmo e que você deve se fazer enquanto se trata de outras pessoas é: você retém o poder ou você dá ele aos outros? Por que essa pergunta é tão importante? Porque isso está ligado à mentalidade, está ligado a quem você é. Bom, isso vai se encaixar na sua forma de pensar, vai se encaixar nas suas fragilidades, naquilo que mexe com você. Se você não tem tanta confiança, por exemplo, os comentários das pessoas quando vierem em cima de você, que na maioria das vezes não são tão bons, vai te deixar para baixo e normalmente vai te incomodar. E isso provavelmente vai te impedir de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Toda pessoa, qualquer pessoa que você conhece, ela tem um limite também para a confiança dela. Ok? Então não vai achando que você é invulnerável ou que, sei lá, eu sou o bad boy. Não existe isso. Eu vou te dizer que até aquelas pessoas que parecem ter uma confiança inabalável, elas têm um limite. E o limite delas, embora seja maior do que o das outras, porque elas fizeram por merecer, ainda tem um limite. Então cuidado com isso. Cuidado com essas coisas. Não somente isso, mas a sua carência e tudo isso, ela vai influenciar na sua capacidade de lidar com todas essas coisas. Esses comentários, essa forma que as pessoas te falam. Você vai acreditar em coisas que não deveria acreditar, não porque seja verdade, mas por conta de si mesmo. Você acaba dando poder ao outro. Então o que o outro fala acaba se tornando verdade. E não apenas assim que você dá poder ao outro. Então, quando você começa a pensar o que o outro vai pensar quando eu fizer isso, e é uma coisa que você gostaria de fazer, é uma conquista que você deve fazer, mas que não vai prejudicar a vida do outro, e nem vai prejudicar a outra pessoa, bom, aí você está deixando a pessoa ter poder sobre você. Aquela pessoa que você não quer ter um comentário ruim, ela está tendo poder sobre as suas ações e sobre quem você é. Nisso, você já está cometendo um erro que não deveria cometer. Bom, quando você fala assim, né, você começa a pensar: poxa, quantas vezes isso não me impediu? Né? Você começa a ver que esse tipo de coisa acaba acontecendo e essas coisas realmente te impedem. Você provavelmente já deve ter um caso disso na sua vida. Provavelmente você já passou por isso. Eu já passei por isso e provavelmente você já passou por isso. Só que a grande verdade é que pouca gente sabe. É que na maioria dos casos, as pessoas só vão comentar importantemente aqui ou ali porque você contou a elas. Não apenas porque você contou a elas, mas também tem outra coisa que você deve notar. A gente tem a mania de pensar que nós somos protagonistas da vida de todo mundo, que todo mundo está prestando atenção na gente. E isso não é bem realidade. Na verdade, a maioria das pessoas estão pouco se lixando para o que você está fazendo. Então, você acha que a maioria das pessoas estão de olho em você em tudo o que você faz. Esse é um dos maiores erros que você comete. E isso pode parecer ruim, mas na verdade é bom. Porque quando você se dá conta de que a sua vida na verdade não importa, você para de se importar e começa a gravar um vídeo. Como que eu estou fazendo agora. Quando você se der conta que quando eu morrer a vida dele seguirá, quando você se der conta de que as pessoas não estão se importando com isso, elas se importam mais com seus resultados do que com a sua vida e com as coisas que você faz. E ainda assim nem se importam tanto com seus resultados, a não ser que englobe elas. Então, sinceramente, para de se importar tanto com isso. Outra coisa que é importante você perceber e entrar em detalhes é que a sua personalidade e seus hábitos são moldados pelos seus amigos, querendo você ou não. Você pode ser a pessoa mais resistente do mundo. Eu sou uma pessoa resistente em quesito a isso. Mas eu sou resistente porque eu sou esperto. Mas eu não sou resistente do tipo, eu sou invulnerável. Sou resistente porque eu tenho estratégias para lidar com isso. Porque eu entendo como estas coisas funcionam. Nem todo mundo entende. E até mesmo eu, se vacilar, sou pego nessa grande armadilha. Isso também pode ser bom, pode ser usado a seu favor.
mas nem sempre. Vamos lá. Por que a sua personalidade e seus hábitos são moldados pelos seus amigos? Aqui vai entrar um pouco na parte do livro, o mérito do livro, e outra parte vai entrar mais em conhecimento meu. A parte dos hábitos vem do livro e a parte da personalidade vem de mim, ok? De conhecimentos que eu estudo por fora. Vamos continuar então. Pegue essa pegada. Os seus hábitos e sua personalidade. Primeiro vamos falar da parte dos hábitos, ok? Os seus hábitos, eles são moldados pelos seus amigos porque eles têm um papel fundamental na criação dos seus hábitos. O ciclo no qual você convive, os seus ciclos de amizade, eles influenciam muito nas coisas que você faz. É muito comum de você entrar num ciclo de amigos que assiste, por exemplo, algum tipo de série e começam a comentar sobre essa série e tem um embalo e você ficar ali perdido e separado daquilo, e você começa a assistir a série para conseguir fazer parte. E isso é comum, e isso faz parte dos nossos instintos. Porque antigamente, se nós fôssemos excluídos dos grupos, você morria. Então isso está nos seus instintos, no seu DNA, vamos dizer assim. Faz parte. Fazer parte daquele grupo é algo que você quer, é um benefício que você tem. Ok? Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. Então vamos continuar aí. Continuando, rebobinando. Então, por você querer fazer parte, você acaba fazendo esse tipo de coisa. É a mesma coisa com os seus hábitos. Quando você vê uma pessoa, aquele grupo de pessoas fazendo aquela determinada coisa, você vê que aquilo é valorizado no seu grupo, você começa a fazer aquele hábito que é valorizado no seu grupo. Então, como isso é ruim para você e como isso é bom para você? Isso é ruim porque se os hábitos que seus amigos tiverem for ruim e os comentários e as coisas que eles acharem legal for ruim, consequentemente, você também vai começar a fazer essas coisas ruins para fazer parte daquele grupo. No entanto, se você tem um grupo de amizade, são as amizades que têm hábitos bons, por exemplo, se a maioria dos seus amigos vai para academia, eles falam sobre isso e você fica todo perdidão, você começa a ir. Poxa, velho, aí eles te chamam para treinar e você vai com eles. Vocês veem que vocês zoam, que vocês brincam, que é isso, que é aquilo. Aí dá uma semana e você fala, poxa, peitinho já mudou, hein? E você já começa. E começa, o embalo, você começa a se empolgar, aquele elogio começa a vir. E isso é gostoso. Eu acho que essa é uma das grandes partes boas de se ter uma amizade, de se ter um grupo. Essa é uma das melhores partes que você pode ter. O problema é que nem todas as pessoas torcem para o seu progresso. E você é tolo e não percebe isso. E uma das coisas muito importantes para se perceber a respeito disso, mas eu vou entrar nisso um pouco mais tarde, vamos continuar aqui na personalidade, guarde isso aí. A personalidade, na onde isso é moldado pelos seus amigos, da mesma forma que é moldado os hábitos, a sua personalidade também é moldada. Por que a sua personalidade é moldada? Porque você começa a ver partes da sua personalidade ser parecida com a personalidade dos seus amigos. E isso em detrimento do tempo, em detrimento de tempo e qualidade. Como assim de tempo e qualidade? Em detrimento de tempo. Quanto mais tempo eu tenho de amizade com aqueles amigos, mais parte deles fazem parte de mim. E além disso, quanto mais tempo de qualidade eu passo com esses amigos, mais eu absorvo deles. Porque eu passo a gostar mais deles e admirar mais eles. Então, parte deles reverbera em você. E acaba que você vê isso muito forte quando você está de fora em outros amigos. Por exemplo, você está estudando, tem aquele grupo do fundão que fica zoando e só fala retardadices de mulher, que só fala de treta ruim. Você fala assim, os caras é tudo igual, tem o mesmo papo, velho, mesma personalidade, que bosta é essa? Não tem identidade própria. É isso aí. Você já percebeu, só ignorou. Você foi um bocoió. Tudo que você vê na sua vida, você tem como absorver alguma coisa. Não seja um bocoió ignorante que não consegue perceber esse tipo de coisa. Eu vou te dizer outra coisa. Quando você enxerga por fora, quando você tem a capacidade de ver aquilo ali por fora, igual você vê nessa sala de aula,
Você tem a capacidade de estudar mais a fundo, porque aquilo não envolve você. Você não tenta se defender. E aí a gente entra numa coisa importante, porque se você não entrar nisso, quando você for envolver com as suas amizades, elas vão ter um peso muito maior do que deveria sobre você. Afinal de contas, você não é as suas amizades, as pessoas que estão com você. Então não queira ser elas. Você é você. E é isso que te torna diferente. Então a pergunta aqui é: como, de que forma você se enxerga? É importante você entender quem é você, em detrimento das coisas que você ama fazer. Aquilo que você considera importante, aquilo que faz parte da sua identidade como pessoa, que você diz: este sou eu. Um problema dessa pergunta e dessas frases é que a maioria das pessoas relaciona quem sou eu com o que eu tenho agora. Eu não sou um cara rico. Não, isso não é você. Porque se algum dia você ficar pobre, você vai ficar detonado, porque você achava que aquilo ali era você. Não é sobre isso, não é sobre uma situação. Aquilo você está, você não é. Você está rico. Você não é rico. Você não é o dinheiro. Não sei se você é capaz de compreender onde eu quero chegar. Não sei nem se está entendendo o que eu estou dizendo agora. Pode ser que algum dia você venha a entender. Então, isso é importante você entender, porque quando você chegar em determinado lugar que você sempre sonhou, você sempre foi você. Você não vai ser moldado por aquela situação ou por aquelas pessoas que vão estar naquela situação. Então, isso é muito importante também para que quando você perder essa coisa, você não ficar perdido e depressivo por não saber quem é. Então entenda, quem eu sou não depende das situações que acontecem por fora. Na maioria das vezes, tem a ver com as escolhas que eu tomei e com as capacidades que eu tive. A filosofia, eles falam um pouco sobre isso, eu não me lembro do termo exato que eles utilizam, mas existem duas pessoas dentro de você. Eu vou te provar isso agora. Tem a pessoa que faz a merda e tem a pessoa que está dentro da sua cabeça e fala: caramba, que merda foi essa que eu fiz? Essas são as duas pessoas dentro de você. E aquela pessoa que questiona: caramba, que merda foi essa que eu fiz? Geralmente é você. Gente, do meu ponto de vista, geralmente é você. Por que eu digo isso? Porque quando você fala que merda que eu fiz, é porque aquela sua parte, o seu eu, da sua identidade, você sabe que não combina com aquilo que você fez. A pessoa que você é e a que você quer ser não combina com aquele ato que você fez. Você acabou fazendo ele por impulso ou sentimento, acabou quebrando um princípio seu. E você fala: que merda. Tanto é que tem pessoas que fazem maldade o tempo inteiro e não se sentem que fizeram uma merda. Não estão um pouco se lixando, eles nem têm consciência para entender que fizeram algo errado. Para eles é normal. Porque aquilo é eles. Eles não têm essa, vamos dizer assim, segunda voz, ok? Na minha fé, isso também está um pouco ligado ao Espírito Santo, sabe? Eu acredito muito nisso. E não vou entrar muito nesse detalhe aqui no momento, mas foi um grande fator para mim me conhecer melhor, conhecer a Deus. Vamos lá. Você dá o poder às pessoas. Você lembra essa parte que eu falei aqui sobre as pessoas te impedir, sobre você não importar as pessoas, que você entrega muito poder para elas, seja por causa de uma carência ou por causa de não se sentir capaz de depender do elogio das pessoas e tal? Então, você dá o poder às pessoas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, porque, bem, isso só acontece porque aqui dentro você não se tratou e não se cuidou. Na maioria das vezes a insegurança vem da porrada de como é que fala a palavra, gente? Com um monte de porrada que você toma quando as pessoas te criticam, achei a palavra. É críticas após críticas quando você é criança e não sabe fazer as coisas, isso acaba entrando na sua cabeça e quando você chega na adolescência você está com a mente fudida.
E você acaba, né, meio que, vamos dizer assim, com a confiança baixa e você acaba vendo que muitas coisas que você quer fazer, você não é capaz de fazer e se sente um merda. Bom, você não tratou isso. Meus parabéns. Por não ter tratado isso, você vai ter isso te atrapalhando. Porque as pessoas vão acabar falando muita merda que pra você e coisas que não deveria. E isso vai acabar entrando na sua cabeça e, infelizmente, você vai dar mais poder para pessoas do que deveria. E não apenas isso. Não se trata apenas da falta de autoestima. Se você for olhar bem, isso também pode ser tratado no quesito de, além da falta de autoestima, na carência, né? A ausência de seus pais na sua infância pode te deixar uma carência, um vazio que você sente que deve ser preenchido por outras pessoas. E na medida que você se relaciona com essas outras pessoas, você fica dependente do carinho e dos elogios delas. E você... Só um tempo, deixa eu terminar essa parte. E você acaba, né, passando poder a essas pessoas. Então, trate essas coisas, acaba entendendo da onde vem a raiz das suas dificuldades, que você vai acabar, né, tratando, tirando muito desse poder que você dá às pessoas. Bom, eu continuo o resto do vídeo um outro dia.